Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Rosicler e nós vamos falar sobre arte para o sexto ano. Você conhece a perspectiva? Você sabe o que é a profundidade? Vem comigo nessa aula, então, que nós vamos conhecer. A perspectiva, gente, ela pode ser definida como um recurso gráfico que utiliza o efeito visual das linhas convergentes para dar a ilusão de profundidade às pinturas e aos desenhos. Desde o seu surgimento, lá no Renascimento, quase todas as pinturas obedeciam às regras da perspectiva. A perspectiva, ela produz a ilusão da realidade, mostrando os objetos no espaço em suas posições e tamanhos corretos. A perspectiva tem o poder de captar e transformar o observador naquele que todas as linhas convergem para ele, ok? Eu vou mostrar para vocês agora aqui na tela algumas imagens em perspectiva para vocês irem despertando a curiosidade, tá? Depois nós vamos explorar aí todos os pontos que são necessários para realizar um trabalho em perspectiva, ok? Então, nós temos aqui a perspectiva na Renascença, né? Nós temos a obra de arte A Última Ceia, né? Do artista Leonardo da Vinci. Vejam que vocês estão vendo aí uma linha vermelha na imagem de cima. Esta linha vermelha é a linha do horizonte. Abaixo, vocês estão vendo bem no centro da obra, né? Um pontinho preto e algumas linhas que saem desse pontinho preto. Já já nós vamos saber o que tudo isto significa, ok? Na próxima imagem, nós temos, né, um trabalho também em perspectiva. Na primeira imagem, nós vemos a imagem real, né? E na segunda imagem, projetada em forma de desenho, nós também estamos vendo o ponto de fuga, né? A marcação do ponto de fuga e as linhas convergentes. Certo? Aqui também na obra de arte, né, a Escola de Atenas, do Rafael, também estamos vendo esta projeção, né, do ponto de fuga que está bem ali ao centro, para onde todas as linhas convergem. Tá certo, pessoal? Eu gostaria que vocês continuassem acompanhando na tela comigo, pois nós vamos falar sobre os elementos da linguagem da perspectiva, tá? Agora que a gente já sabe o que é a perspectiva, então, nós vamos falar um pouco sobre a linha do horizonte, o ponto de fuga, o ponto de vista e as linhas de fuga. Vamos comigo, então? Nesse slide que vocês estão vendo, nós vamos falar sobre a linha do horizonte. O que é a linha do horizonte, gente? É o elemento da construção em perspectiva que representa o nível dos nossos olhos. Exatamente. Coloque-se em pé aí na sua casa e observe uma paisagem ou observe o ambiente onde você está. A linha do horizonte estará exatamente na linha dos seus olhos. E ela sempre é representada através da sigla LH, linha do horizonte, que é esta linha na imagem que vocês estão vendo que está pontilhada, tá certo? Aqui nesse próximo slide nós temos o ponto de fuga. O que é o ponto de fuga? É o ponto localizado na linha do horizonte, para onde todas as linhas paralelas convergem, ou seja, para onde todas elas se direcionam e a partir delas é dado o início da construção do desenho. Quando vistas em perspectiva, e ela é marcada pela sigla PF, tá? Ponto de fuga, aquele pontinho que vocês estão vendo lá bem no fundo do desenho, ok? Nós vamos falar agora também sobre o ponto de vista. O ponto de vista é você, do seu ponto, você como espectador dessa paisagem, certo? Acompanha comigo na tela. Na representação gráfica da perspectiva, é comum o ponto de vista ser identificado por uma linha vertical perpendicular à linha do horizonte, né? Que é o PV, né? Ponto de vista. O ponto de vista revela-se exatamente no cruzamento dessas duas linhas entre a linha do horizonte, né, e a linha do seu olhar, ok? Conforme vocês estão podendo observar na imagem, certo? As linhas de fuga, pessoal,
Acompanha comigo na tela. São aquelas linhas lá que a gente já falou quando nós observamos, né, o ponto de fuga. São as linhas imaginárias que descrevem o efeito da perspectiva convergindo para o ponto de fuga, tá? É o afunilamento dessas linhas em direção ao ponto que geram a sensação visual de profundidade das faces, tá, em escorço dos objetos em perspectiva. Ou seja, são estas linhas que nos dão a sensação de profundidade, né? Porque tudo, podem observar aqui no desenho, tudo que está próximo do meu olhar está em tamanho maior. Conforme vai se aproximando do ponto de fuga, né, estas linhas vão se afunilando, fazendo assim com que os desenhos fiquem em tamanho menor. E é isso que nos dá a sensação de perspectiva, do olhar ao longe, ok, gente? Agora eu vou trazer para vocês, pessoal, o efeito da perspectiva, né, em algumas imagens aqui que eu quero que vocês observem, certo? Então, nós temos a perspectiva no desenho, observem aqui comigo na tela, tá? Nós temos a perspectiva no desenho, que é o que nós vimos até agora, né, gente? Vejam aí as linhas dos prédios, né? Todas essas linhas convergem para o ponto de fuga, fazendo com que tudo aquilo que está mais próximo a nós fique em tamanho maior e o que está distante fique em tamanho menor. Aí vocês poderiam dizer, mas isso é um efeito, né, de desenho, é alguém que desenhou e fez esta projeção. Porém, essa projeção, gente, ela é feita através daquilo que se vê na realidade, certo? Na próxima imagem, nós vamos ver, né, a Escola de Atenas do Rafael, que nós já vimos antes. Vejam, pessoal, que nós temos dois personagens centrais, que é onde fica localizada, né, a linha do horizonte e também o ponto de fuga. Vejam que todas as linhas desse prédio, todas as linhas dos personagens se direcionam exatamente para aqueles dois personagens centrais, ok? Observem comigo agora, no slide, a perspectiva na natureza, para você compreender que, conforme nós estamos posicionados, conforme nós nos colocamos, né, em posicionamento, nós conseguimos observar essa perspectiva também na natureza. Veja comigo no slide, então. Observem aqui, vejam que as linhas, né, as linhas dessa cerca de madeira, elas convergem, né, lá para o horizonte, né, para o mar. Vejam então como nós temos também uma sensação de profundidade, certo, gente? E continuando, eu trago mais uma imagem aqui para vocês da perspectiva na natureza. Aqui nós estamos trazendo as linhas, né? O ponto de fuga, a linha do horizonte e algumas linhas convergentes. Vocês estão observando como nós vimos lá naquele desenho anteriormente? Nós temos esta sensação de profundidade e a perspectiva, ela faz isso conosco, ela faz nós observarmos ao longe, né, e ver que tudo que estiver mais distante de nós está em tamanho menor. E tudo que estiver mais próximos de nós ou mais perto do olho do espectador está em tamanho maior. Ok, pessoal? E eu trouxe para vocês uma atividade, isso mesmo, uma atividade de desenho. Acompanha comigo aqui na tela essa atividade. Olha o que vocês irão fazer. O que você vai precisar primeiramente de material? Você irá precisar de uma folha de papel sem pauta, tá? Se você não tiver papel sem pauta, é aquela folha branca, né, gente, que a gente encontra aí no mercado para vender. Mas você pode também usar a folha do seu caderno, se você não tiver. Você precisará de lápis preto e, posteriormente, de lápis de cor, se você tiver. Se você tiver habilidade em trabalhar com o sombreamento, fique à vontade em trabalhar somente com o lápis de escrita, tá? Lápis grafite. E solte a sua imaginação. Pense num lugar, gente, bem bonito. Comece a desenhar pelo que está mais perto de você, no espaço inferior da sua folha, ou seja, na parte da frente, né, debaixo da folha. Atrás desses elementos do primeiro plano, desenhe todo um ambiente ao redor. Capriche nas texturas e lembre-se
que o que for desenhado atrás do elemento principal, ou seja, aquilo que você desenhou primeiro, será em tamanho menor, dando assim a sensação de profundidade. Você pode também fazer a experiência de desenhar a linha do horizonte, desenhar o ponto de fuga e as linhas convergentes e começar a construir o seu desenho. Bom trabalho, ok? E não esqueça, esta aula e muitas outras que você pode revisar estarão disponíveis na plataforma Eduque. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau!